tinha falado pra vocês sobre isso em um outro vídeo, que pra falar a verdade eu não me lembro bem qual é, mas se eu lembrar eu linko aqui abaixo e aí você dá uma olhadinha. E eu falei como é importante a gente pensar a longo prazo. Às vezes a gente não pensa a longo prazo, então tá, eu realizei isso, cheguei nesse objetivo e agora? A gente fica pensando muito agora, hoje, amanhã, no máximo até o fim do mês. Nossa vida se resume a um ano, né? Porque a gente sempre faz as metas pro ano seguinte, pro ano seguinte, pro ano seguinte, a gente acaba só pensando nesse momento. Só que e para depois? E eu reparei já há algum tempo, na verdade eu separei esse tema para vocês já há bastante tempo, mas agora que calhou de falar, então vamos lá. Eu reparei que eu tenho muita dificuldade em pensar a longo prazo. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês que pode parecer bobo, mas mostra o quanto eu ainda fico presa neste momento. Quando eu me mudei, que eu morava lá em São Paulo, morei em República, morei no fundo da casa de uns amigos, morei com uma amiga, mas quando eu morei sozinha mesmo, no meu apartamento, eu sempre quis ter aquela parede com papel de parede, com papel de parede de tijolinho branco. Eu acho uma graça, eu acho lindo. E eu cheguei a comprar. O contrato do meu apartamento era de 2 anos e meio. Então, teoricamente, eu tinha um bom tempo para ter a minha parede do jeito que eu queria. Só que eu pensava assim, ai, mas eu nem sei quanto tempo eu vou ficar aqui, vai que eu não quero mais, vai que eu não fico até o fim do contrato. Realmente eu não fiquei, mas eu ficava assim, daí eu vou ter que tirar esse papel, vai ter gasto, e eu já tinha comprado o bendito do papel de parede. E aí eu ficava com medo porque eu podia sair a qualquer momento do apartamento, então eu não coloquei o papel. E eu tenho até hoje os rolos guardados. Outro exemplo para falar para vocês. Quando eu namorava, meu ex-namorado, ele fazia planos de viajar pro ano seguinte, onde a gente vai ano que vem, a gente podia juntar dinheiro para fazer tal coisa daqui a tanto tempo. Quando eu fui conhecer a família dele, ele é colombiano, e aí eu fui conhecer a família dele no fim do ano, e ele tinha pensado já bem antes, porque a gente tinha que comprar as passagens. Na minha cabeça eu pensava assim, será que a gente vai estar junto até lá? E não é porque eu não o amava, eu amava muito, a gente se dava muito bem, não era pelo sentimento, mas é porque eu ficava sempre pensando, será que a gente vai estar junto até o fim do ano? Nossa, será que a gente vai estar junto até o ano que vem nessa viagem? E se a gente fechar essa viagem num indeterminado? Eu pensava muito assim, e realmente a gente terminou, mas eu reparei que eu tenho muita dificuldade em pensar a longo prazo. Tudo que eu penso é assim, 6 meses, 1 ano, no máximo 2 anos. Mais do que isso, a minha mente pifa. E por mais que eu escreva num papel e que eu pense no que eu quero pra mim daqui a tantos anos, é muito difícil. Eu fico pensando que é meio que ilusão. Eu fico achando, bom, quando acabar esses 2 anos, eu vejo se é isso mesmo que eu quero. E eu paro. Só que nessa de ficar refletindo a respeito do que eu quero a longo prazo, eu reparei que quando a gente descobre o que a gente realmente quer, a gente acaba pensando a longo prazo por consequência. Eu coloquei aqui no título desse vídeo que eu quero ser mãe. E esse desejo tem batido no meu coração já faz, acho que desde o ano passado, que eu tenho sentido muita vontade de ser mãe. Eu tenho vontade de me casar, eu queria muito ter a minha família, meu marido, meus filhos, mas casar não está no meu controle. Eu não posso colocar como meta, vou me casar até o fim do ano. Por quê? Porque eu não sei se eu vou encontrar alguém, eu não sei, isso não tá no meu poder. Mas ser mãe está. Então, eu tenho pensado muito, muito mesmo em ser mãe e adotar uma criança. Eu sempre quis adotar, independente de se eu me casasse ou não, independente de ter filho da minha barriga ou não. É algo muito claro pra mim. Então, eu sempre quis, mas agora tem assim dado um desejo muito grande. E aí é a chave. Eu pensei, para eu adotar uma criança, eu preciso provar que eu posso criar. Para eu provar que eu posso criar, eu tenho que ter estabilidade financeira. Eu tenho que ter estabilidade financeira para eu poder cuidar da criança, cuidar de mim e para que nós tenhamos um bom nível de vida. Eu preciso morar sozinha, porque não faz sentido eu morar na casa com a minha mãe e acabar até ficar essa confusão, né? A avó que cria. Eu não quero que minha mãe crie meu filho. Minha mãe pode me ajudar, mas eu quero eu ser a mãe.
E eu não posso ficar nessa rotina louca de Santos, São Paulo, senão eu vou acabar criando meu filho só de fim de semana. Então vocês veem como tudo dá um boom. De repente, quando você encontra algo que você realmente quer, as outras coisas, o contexto, o entorno vai se ajeitando. E eu tenho pensado muito a respeito disso, não é à toa que eu falo pra vocês da minha rotina. Não tem condições de eu continuar com essa rotina que eu tenho seguido. Mas os planos vão acontecendo. O Dica pra Hoje continua sendo o meu projeto principal, porque é o que eu mais acredito, é onde eu tenho autonomia para falar o que eu quero, para fazer o que eu quero, meus horários, do meu jeito. Eu sou a minha própria chefe, então eu gosto de ter essa liberdade que eu tenho com vocês. Se eu falar besteira no vídeo, fui eu que falei a besteira. Se alguém fala mal, vai falar mal pra mim, de mim, entendeu? Então assim, não tem terceiros, isso que eu acho incrível, e eu posso falar o que eu quiser. Então eu gosto muito do Dica Pra Hoje porque eu posso fazer aquilo que eu me sinto muito bem fazendo. E isso é uma coisa interessante porque eu tenho dificuldade em manter projetos longos. Os meus empregos anteriores, o máximo que eu fiquei foi 1 ano e meio. Na verdade, é 1 ano e meio que foi na escola. E esse emprego que eu tô hoje, eu tô chegando nos 2 anos. Isso pra mim, gente, parece besteira, mas é um marco. Porque eu sou muito inconstante nessas coisas. Mas quando eu comecei a pensar que eu preciso de estabilidade, estabilidade envolve ficar em um emprego fixo. Estar em um emprego por mais tempo vai me dar mais experiência, eu vou conseguir aprender mais, até a questão de ficar mais tempo no emprego para mim é um desafio pessoal e que eu tô gostando bastante. E eu consigo enxergar mais possibilidades no que eu faço. Então agora, como eu sei que eu quero ser mãe, tudo que eu faço é pensando nisso. Meu filho não é assim, ai, cansei, devolve. Eu vou ficar a vida inteira, eu quero ser mãe para a vida toda. Então, o que eu posso fazer para que eu tenha a melhor experiência da minha vida sendo mãe? Então, eu tenho que correr atrás dessas coisas. E me ajuda realmente, gente, é como se de repente minha vista fizesse assim, buf, sabe? E eu não penso mais em mim. Eu tenho pensado muito agora a respeito da minha criança e os meus planos, eu não consigo me imaginar ainda dando entrada nos papéis na situação que eu tô hoje. Eu preciso sim morar no meu apartamento, tendo tempo para criar o meu filho, tendo dinheiro para cuidar do meu filho, que eu quero ter mais de um. Então, agora as coisas vão se encaixando num plano muito maior, né? Numa escala muito maior. Então, às vezes você pode ter dificuldade em pensar a longo prazo, porque talvez você ainda não encontrou o seu maior desejo. Você está vivendo muito hoje porque você está só preso no seu emprego, sua visão tá só nisso, só no seu emprego, só no ganhar dinheiro. Você tem que começar a pensar um pouco maior. E é aquela questão, ganhar dinheiro para quê? Você quer ficar no seu emprego para conquistar o quê? Sempre pensar mais amplo. Pode estar confuso para vocês, gente, eu espero que não esteja, mas eu acho que quando você encontrar realmente aquilo que você quer muito, que você tem certeza, pronto, para minha vida eu quero isso, você vai ver que tudo vai começar a se encaixar e você vai começar a pensar no entorno. Os seus objetivos do contexto, do entorno, vão começar a se alinhar com esse seu objetivo principal. E aí você consegue pensar a longo prazo, porque é tudo etapa. Eu não faço só isso e paro, eu vou mais além e eu conquisto mais tal coisa, e assim a gente vai seguindo. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tô numa fase diferente na minha vida e sonhos mudam, projetos mudam, e a cada ano que passa, a cada dia que passa, eu tô mais perto de ser aquela pessoa que eu sonhava ser e de realizar as coisas que eu sonhava realizar. Eu espero que você também sinta isso que eu tô sentindo e tenha essa experiência de vida. Não tô falando que você tem que ser mãe se você não quer, mas de você ter um plano, uma visão mais certa do que você quer pro seu futuro, tá bom? Então a gente se vê amanhã aqui no canal. Beijos, tchau, tchau.